Senhor presidente, colega senador Eumano Ferrer, eu queria, mais uma vez, fazer 2 comentários e depois falar do debate sobre a reforma política. Senhor presidente, o primeiro comentário e cobrança que faço aqui é em nome do povo acreano. Essa semana choveu no Acre. Choveu e a primeira chuva que nós temos depois de um período intenso de verão, o verão que nós chamamos o verão amazônico, é o período que não chove, nós temos pouco frio. E nas primeiras chuvas, nós já tivemos, foi noticiado pelo jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, por sites como a C24 Horas, outros veículos de comunicação, jornais, televisões, que já tínhamos atoleiros, dificuldade para a passagem de veículos na BR-364. Recentemente, eu fiz uma viagem, há menos de 10 dias, de Rio Branco, passando pelo Bujari, passando por Sena Madureira, passando por Mané Urbano, indo até Feijó, pernoitando em Feijó, pernoitando em Tarauacá, depois segui para Cruzeiro do Sul. E fiz um relatório fotográfico com o apoio da minha equipe de todos os trechos, identificando os serviços que estão sendo executados, fotografando a situação da BR-364, que é fundamental, como uma espécie de espinha dorsal da integração do Acre, especialmente do Vale do Acre com o Vale do Juruá, no extremo mais oriental que nós temos. E fiz questão de fazer uma audiência com o diretor-geral do DENIT, doutor Casimiro, e entregar esse relatório para ele. O que estou fazendo aqui, em nome do povo do Acre, em nome dos moradores de Cruzeiro do Sul, de Taumaturgo, Porto Walter, Manso Lima, Rodrigues Alves, Feijó e Tarauacá, Manuel Urbano, Santa Rosa e Jordão, que são os maiores beneficiários com a BR, é fazer um apelo, é fazer uma cobrança, que se intensifique imediatamente. O doutor Casimiro me disse que tem recursos, e eu mostrei para ele que o trecho entre Mané Urbano e Feijó é um trecho de 140 quilômetros, precisa ter pelo menos 3 frentes de trabalho, para que a estrada não corra o risco de ser interrompida. Que o trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, não até Cruzeiro do Sul, mas até o Rio Liberdade, é um trecho muito danificado e que precisa pelo menos de 2 frentes de trabalho, para que os caminhoneiros, para que os taxistas, os que fazem lotação, para que os moradores, para que os usuários do transporte de ônibus não tenham que ficar refém de um único voo que tem de Cruzeiro do Sul para Rio Branco da Gol, diário, com preço exorbitante de passagem ou de aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apelo que eu faço ao DENIT, ao Ministério do Transporte. Já entreguei o relatório e faço isso prestando conta ao povo do Acre, que quer, exige e merece ter uma maior atenção com a BR-364. O mesmo faço em relação à BR-317, especialmente no trecho entre Assis Brasil e Brasileia, Epitaciolândia. Estive esse fim de semana, pernoitei em Epitaciolândia e Brasileia. Vi que está sendo feito um trabalho no sentido Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Capixaba, Rio Branco. Mas o trecho entre Brasileia e Assis Brasil, na Estrada do Pacífico, como nós chamamos, é fundamental que o DENIT, que o Ministério do Transporte, faça uma ação agora, intensifique a ação agora, para que a gente não tenha a chegada das chuvas e aí a destruição da estrada, que vai requerer investimentos muito maiores. Essa estrada eu fiz há mais de 15 anos atrás, quando eu era governador, com apoio do governo federal. E não se pode deixar a estrada ser destruída, como estão fazendo com a BR-364, para depois fazer de novo. A manutenção é a essência da economia do gasto público. E é exatamente isso que nós não estamos tendo. Na BR-364 não estávamos tendo, agora estamos tendo. Eu só estou pedindo a maior intensidade dos trabalhos. Mas queria, senhor presidente, também, eu acho que houve algum equívoco do meu tempo, que começou com 19, já está em 3,
Eu acho que houve Vossa Excelência dispõe do tempo que lhe houve convier. Alguma troca do tempo, porque como já estamos depois da ordem do dia, seriam 20 minutos, eu não devo ter falado mais que uns 3. Então, eu queria aqui passar mais uma informação, senhor presidente, e agradecendo a Vossa Excelência. Senador Randolph, querido amigo, eu hoje me deparei com a notícia do escritor e jornalista Fernando Moraes, no seu site, vi no portal Terra, vi a veiculação pelo Luiz Nassif, dessa matéria, que Brasil vai privatizar seu primeiro satélite 100% nacional, que no dia 27 de setembro vamos ter um leilão. Parece que, eu acho que eu não tenho mais dúvida, nem o brasileiro, o Brasil está à venda, por preço de banana, vendendo tudo, do aeroporto ao satélite, vendendo patrimônio nacional numa verdadeira irresponsabilidade, porque o rombo nas contas públicas que o governo atual criou não vai ser entregando aeroportos, vendendo patrimônio que vai resolver. O que resolve é responsabilidade fiscal, é cuidar do dinheiro público, parar com essa gastança, parar de querer trocar dinheiro público por voto na Câmara dos Deputados, como nós temos visto. E o que é que está acontecendo? Nós temos hoje essa notícia de que, depois de terem privatizado a Embratel, ter entregue os satélites para as multinacionais, o Brasil fez um acordo em 2013 com a França, produziu o seu primeiro satélite geoestacionário exatamente para a defesa nacional, para as áreas e as forças de segurança, e também para a saúde, educação, serviços públicos, para ampliar a nossa banda larga, ter uma internet de melhor qualidade, ter segurança nacional. Aí o único satélite que nós temos, o governo Temer, num primeiro momento, queria privatizar 80% dele. Houve uma reação do Clube de Engenheiros, de técnicos da área, e a Telebrás, que foi quem conduziu o projeto de produção e lançamento do satélite, mudou, mas mudou para privatizar agora 57% do satélite. Ninguém sabe disso, a área militar não sabe, pelo menos não tem informação. E o que eu apresentei hoje na Comissão de Relações Exteriores foram 2 requerimentos. Um pedindo informações sobre o que está ocorrendo. Se isso vai prejudicar a defesa nacional, se isso vai levar a prejuízo para o cidadão usuário das telecomunicações, da internet, porque, vejam, no Brasil tem 50 satélites usados pelas empresas, 50, que prestam serviço ao nosso país. O único que é 100% nacional, ser privatizado? Qual é a importância estratégica de mantê-lo nacional ou de privatizá-lo? É isso que eu estou propondo. E foram aprovados os 2 requerimentos, vamos fazer uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e vamos fazer um debate. Eu estou apresentando um requerimento de informação, estão aqui na minha mão, pedindo informações para o ministro da Defesa, para o ministro da Ciência e Tecnologia, e propondo que o doutor Juarez Quadros, diretor-presidente da Anatel, que o ministro Kassab, que o ministro Jungmann, da Defesa, venham esclarecer. Parece que essa é uma ação coordenada pela Casa Civil, que não tem o envolvimento dos ministérios que compõem o Ministério da Defesa, ou seja, os ministérios que representam as nossas Forças Armadas. Porque hoje os assessores desses ministérios falavam que não tinham conhecimento. Se é algo que precisa ser esclarecido pelo governo, e se for, nós podemos opinar, tudo bem, mas estamos fazendo algo, o leilão está marcado para 27 de setembro, e nós não temos nenhum conhecimento, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tomou essa atitude a partir de uma iniciativa minha, que proponho que se faça os esclarecimentos e que se possa ter essa audiência pública que o presidente da comissão, Fernando Collor, pediu que fosse o quanto antes possível.
é algo fundamental. Eu sou relator da avaliação de política de banda larga no Brasil, na Comissão de Ciência e Tecnologia. O presidente da comissão, o senador Otto Alencar, eu vou procurá-lo também, para que se faça uma audiência conjunta. Se for uma questão apenas de esclarecimento, que se faça. Mas a dúvida paira, porque a denúncia que está feita aqui é uma ação do próprio Ministério Público Federal, do Ministério Público, contra essa iniciativa de privatização do único satélite. Volto a dizer, tem 50 satélites que monitoram o Brasil. O único que temos, que ainda não entrou em operação plena, o governo Temer quer vender. Então, é uma marcha da insensatez. 4 milhões, anunciava ontem uma matéria da Folha de São Paulo, assinada pelo Josias de Souza, brasileiros voltaram para a miséria e para a pobreza. Estão vendendo o patrimônio público nosso, entregando o pré-sal, ameaça de venda de terras brasileiras para estrangeiros. O Brasil vivendo uma crise desse tamanho, está barato. E aí, no momento que estamos barato, de maneira irresponsável, se vende tudo que nós temos. Será que um governo como esse tem autoridade, reúne as condições de destruir o patrimônio nacional vendendo tudo? Mas a omissão do Congresso, a omissão da própria sociedade que está calada, eu respeito o silêncio da sociedade, há uma indignação, há uma decepção muito grande, mas nós não podemos calar diante das barbaridades que estão tendo. Veja qual é a proposta de ontem do governo: mudar a política do salário mínimo e reduzir o valor do salário mínimo. Diz que se tirar R$10 do salário mínimo dos trabalhadores, vai se juntar 3 bilhões para tampar um rombo de 159 que esse governo criou. Esse governo prometeu que iria ser o governo da responsabilidade fiscal, da honestidade. Veja o que virou. Durante o governo, e é bom que se diga, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, e é bom que se diga, do primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil economizou quase 1 trilhão com a política de gastar menos do que arrecadava, que é o superávit primário. Nosso governo, 8 anos do presidente Lula, 4 anos da presidente Dilma, economizou 930 bilhões, senador Raimundo Lira, 930 bilhões de economia com sacrifício. Ou seja, os nossos governos foram acusados de irresponsabilidade fiscal e colaboraram, economizando quase R$1 trilhão. E o governo, que é tido como o governo da responsabilidade fiscal, abriu um rombo de 600 bilhões, porque o rombo desse governo não está preso só a 1 ano e 7 meses. Ele está agora comprometendo com 200 bilhões os próximos 2 anos, 2019 e 2020, e dizendo que só em 2021 é que vamos ter algum superávit. É uma situação terrível que eu faço questão de compartilhar com a sociedade brasileira através da tribuna do Senado Federal. E queria também, senhor presidente, por último, comentar sobre o projeto de reforma política. Está claro que a crise brasileira é decorrente dessa situação trágica que a política brasileira se meteu, rompendo com os princípios da democracia, tendo um golpe, um impeachment falseado, mas era um golpe parlamentar, que, em vez de ajudar a consertar o que estava errado no Brasil, destruiu e está destruindo o país. E aí, lamentavelmente, a proposta que está vindo da Câmara para consertar, fazer uma concertação na política, e nisso eu acho que o PT, meu partido, cometeu um gravíssimo erro. Quando estava no governo, quando tínhamos a ampla maioria, nós não fizemos uma reforma política correta, profunda. Resolvemos conviver com a política, a má política, com a política do desrespeito, do fisiologismo. Resolvemos conviver. Esse talvez tenha sido o pecado capital dos nossos governos, que fizeram tantas coisas boas, mas na essência da democracia, como ter democracia sem partidos fortes? Como ter democracia sem o Congresso ser respeitado pela sociedade? Hoje nós não somos respeitados. E aí eu assumo, eu acho que nós temos que, ou não precisa pedir desculpa, mas se possível até pedir desculpa, cometemos essa falha. Mas agora eu já ouço
querido colega Raimundo Lira. Mas agora nós temos que consertar. Nós não podemos seguir numa democracia onde o Congresso Nacional é o que tem menos respeito da sociedade. E aí a Câmara dos Deputados está propondo como solução, na hora que nós estamos sendo acusados de todos colocados sob suspeição dos abusos de poder econômico que são evidentes nas campanhas, botar um fundo de mais 3 bilhões e 600 milhões. De ter arrecadação, de ter doador de campanha anônimo, secreto. Ora, já tem gastos feitos. Eu sou favorável. Eu apresentei projeto de lei contra a doação empresarial, porque eles queriam ficar dono dos mandatos. É uma barbaridade. Então, sou contra. Sou favorável que se tenha doação individual, com boa fiscalização, com teto, que pode ser de um salário mínimo, porque, se não for, é inconstitucional. E também o uso de recursos públicos, como nós já temos hoje. Mas melhorar esse gasto dos recursos públicos nas campanhas. Mas a essência, senador Raimundo Lira, que eu vou ouvi-lo com muita satisfação, é diminuir os custos das campanhas. Nós temos redes sociais hoje. Nós temos mecanismos que podem fazer as campanhas ficarem mais baratas. Nós temos horário de tempo gratuito. Nós temos fundo partidário. Agora, por mais 3 bilhões e 600, eu acho que é uma afronta à sociedade. Nós não podemos piorar o que já está muito ruim. Eu ouço o senador Raimundo Lira. Vamos ter bom senso. Vamos construir algo que melhore a política, que combata a má política e traga de volta a boa política, porque é ela que pode fazer com que todos nós tenhamos mais respeito da sociedade. Eu ouço o querido colega senador Raimundo Lira. Senador presidente Elmano Ferreira, meu amigo, senador Jorge Viana, também igualmente meu amigo estimado. Eu posso falar um pouco, senador, a respeito de gastos de campanha, porque na última campanha de senador que eu participei, de todas as campanhas daquele ano, deputado estadual, federal, governador, senador, a única elogiada pela Corregedoria da Justiça foi a minha, que foi uma prestação de conta feita rigorosamente, com todos os pagamentos via transferência bancária, o cheque nominal. Tudo da forma que preconiza a lei. Então, eu posso falar sobre isso. E aqui quero reforçar o posicionamento de Vossa Excelência de que foi uma ideia de mau gosto essa história de criar um fundo de 3,6 bilhões de reais no momento de crise, no momento em que a população está angustiada com tantos problemas. Né? Senador, está se propondo até diminuir o salário mínimo e põe isso. Como é que nós vamos explicar? Como é que alguém vai aceitar? E já também consolidando uma definição de 0,5% da receita líquida, né? Para que, ano a ano, esses valores sejam reajustados. Nós tivemos as eleições municipais, senador Jorge Viana, apenas com a ajuda, com a participação de pessoas físicas, né? E a eleição aconteceu. Ela só fica injusta quando o seu adversário tem muito dinheiro e você não tem. Mas se as condições passam a ser iguais para todos, então por que não realizarmos eleições cada vez mais baratas? Do ano passado, em 2014, eu fiz uma conta e teve um deputado federal no país que gastou o necessário para eleger 60 deputados na França. Olha só. Então, isso mostra claramente o abuso, né? O abuso, a irregularidade, né? O subdesenvolvimento desse tipo de tratativa, né? Desse tipo de comportamento. Então, a gente precisa, em vez de retroagir, de ir para trás, de piorar, nós precisamos melhorar. Essa ideia de 10 mil reais de forma oculta não é 10 mil, porque quando a pessoa tem direito a 10 mil reais de forma oculta, vão ser 1.000 doadores de 10 mil reais de forma oculta. Isso representa 10 milhões de reais. Então, são ideias que até parece que alguns parlamentares não estão acompanhando o que acontece no país. Eu chego aqui cansado de manhã,
porque a partir da meia-noite eu vou ligar a internet para ver o que está acontecendo no país. E, às vezes, ligar para pessoas no meu estado para saber o que está acontecendo no estado. Porque a gente não pode ficar desinformado. O Congresso Nacional está instalado aqui em Brasília, no centro do país, com esse sistema de informações online. Então, é como se nós estivéssemos na nossa casa, lá na Paraíba, lá no Acre, lá no Piauí. Então, nós temos que estar informados para não agredir o bom senso, o patriotismo e a boa vontade da população brasileira. Eu sou totalmente contra, como fui contra quando fui relator da PEC 113, contra o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, por empresas, e aí apareceu agora essas denúncias da JBS, em que eles confessaram que pagaram 1 bilhão e 100 milhões de propina, que na época representava mais ou menos 1 bilhão de dólares. Não é? Então, mostrou que todo esse processo de corrupção desenfreada que aconteceu no país, uma das razões principais foi exatamente o financiamento de campanha por empresas. O objetivo da empresa, além de dar emprego, que é uma atividade social importante para o equilíbrio do país, mas o objetivo da empresa, sobretudo, dar lucro, para que ela possa investir, para que ela possa crescer, para que possa dar mais empregos. E essas empresas não vão fazer doações milionárias a candidatos, a governador, a senador, a deputado, sem que queiram uma contrapartida. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque nunca aceitei doação de pessoa jurídica nas minhas campanhas, porque sempre achei que é errado. Você tem que dar contrapartida, não tem por que não ser assim. E, então, se nós estamos saindo daquele grande tumulto da corrupção quase que generalizada, que nós temos, até, desculpa essa expressão generalizada, porque nós temos a maioria das pessoas, a maioria dos políticos, a maioria dos cidadãos brasileiros são honestos, mas houve uma coisa de uma intensidade muito grande, né? Então, nós não podemos voltar ao passado, voltar ao que não deu certo, ou então substituir uma coisa errada por uma coisa mais errada ainda. Então, eu quero manifestar a Vossa Excelência pessoalmente, porque, do ponto de vista pessoal, porque não vi a minha bancada, que sou contra radicalmente esse fundo de 3,6 bilhões de dólares. Mas eu queria aqui abordar um assunto, senador, me desculpe o tempo de Vossa Excelência, e eu só estou fazendo isso porque tem poucos senadores aqui e nós não estamos atrapalhando o tempo de nenhum colega, né? E também usando da boa vontade do nosso presidente Elmano. Eu vi na internet, mas depois vi na coluna do Estado de São Paulo uma coisa que realmente me estarreceu. É que um juiz do Mato Grosso recebeu um contra-cheque de R$ 503.900. R$500.000. R$500.000. Num mês. Esse valor, senador Jorge Viana, ele corresponde a 4 salários do presidente dos Estados Unidos. O presidente americano tem um salário mensal de $41 mil. Então, esse salário que esse juiz recebeu de 503.900 mil reais, ele corresponde a 4 vezes o salário do presidente, dá para pagar 4 meses de salário do presidente dos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da produção de alimentos, do ponto de vista da produção de ciência e tecnologia, né? E a mais poderosa do mundo sob o aspecto do poder militar. Portanto, ela é primeiríssima em todos os aspectos, inclusive tem no seu território o maior número de universidades de primeira linha. Então, é um país que poderia pagar
sob essa lógica de Mato Grosso, o Tribunal de Mato Grosso poderia pagar aí 50 milhões de reais de salário ao presidente dos Estados Unidos, né? Mas lá não, tem uma lógica, tem um fundamento, né? Tem toda uma relação econômica e social do Estado em relação à sociedade e paga 41 mil dólares, que é o maior salário do setor público dos Estados Unidos, né? E aí eu também fui fazer outra conta para ver se poderia encontrar alguma coisa de positivo naquilo. E, senador, acredito que acontece a mesma coisa no estado de Vossa Excelência. Dezenas de cidades da Paraíba, dezenas de municípios da Paraíba não têm uma folha de 500 mil reais. Quer dizer, 500 mil reais é suficiente para pagar os salários de todos os funcionários de uma cidade, municípios, de uma comunidade, de uma cidade de 5, 6, 7, 8 mil habitantes, né? E aí depois eu fui ver, e na justificativa que tem na coluna do Estado de São Paulo, o juiz disse: não, eu recebi porque é legal. Mas legal como? Quais foram as pessoas no passado ou no passado recente que criaram esses instrumentos legais, essas portarias, essas definições, essas decisões que propiciaram a chegar a isso? Então, o Brasil precisa melhorar em todas as suas áreas. E eu já disse aqui uma vez, em outra oportunidade, participei como senador constituinte, não fiquei satisfeito com o resultado da Constituição na época. A minha nota não foi 10, a minha nota foi 5,65, porque eu nem era do Centrão, nem era daqueles que se consideravam mais avançados na época. Eu acompanhava mais ou menos, que eu era muito jovem, e eu tirei a nota igual ou semelhante a um dos homens mais lúcidos desse país da época, que era o senador Mauro Covas, né? A minha nota foi semelhante a ele. Então, eu achava que não ia dar certo, nem daria certo um extremo para um lado, nem daria certo o extremo para o outro. E o que foi que aconteceu no Brasil? O Brasil criou muitos direitos para os cidadãos e que só estão no papel. Por quê? Para pagar esses direitos era necessário que o país crescesse e se desenvolvesse, o que não aconteceu. Por outro lado, criou muitos privilégios. Então, o Brasil é cheio de privilégios. Então, esses privilégios que refletem exatamente esse salário de 503, esse contra-cheque de 503 mil reais, num país em que o salário mínimo é 900 e poucos reais. Então, tem muita coisa para arrumar nesse país, para melhorar, e nós, senadores Jorge Viana, senador Telmário, senador Elmano, nós temos a responsabilidade de não piorar as coisas. Nós temos a responsabilidade de quando a gente tomar uma decisão aqui no Congresso e no Senado, seja sempre no sentido de corrigir, de melhorar, porque só podemos caminhar para frente, como diz o sertanejo, ou avançar, se nós melhorarmos sempre nas decisões que tomarmos aqui no Senado e no Congresso Nacional. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu que agradeço, senador Raimundo Lira, e para concluir, senhor presidente, as palavras de Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, são a tradução dessa indignação que o brasileiro vive. Vossa Excelência trouxe a história de um pagamento de R$500 mil para uma pessoa, que inclusive ficou fazendo desdém. Ainda bem que o Conselho Nacional de Justiça sustou o pagamento. Ele ficou fazendo desdém. Quem quiser que vá atrás do seu dinheiro, esse é o meu. E foi suspenso, tomara que seja, de fato, inviabilizado essa afronta. Mas essa outra afronta, senador, de 3 bilhões e 600 milhões para um fundo partidário, para bancar, eu fui atrás de saber como é que ficaria senador Telmário, senador Elmano. Para onde iria o dinheiro?
Aí os 4 grandes partidos, eu vou incluir o meu, PMDB, PT, PSDB, cada um recebendo perto de R$500 bilhão. Aí, se eu fui fazer outra conta, dá 40 milhões por mês. Só se for para bancar essas campanhas que custaram R$500 bilhão para presidente, com 200 milhões para marqueteiro, 10 jatinhos cruzando os céus do Brasil. Eu falei, poxa, eu fui governador 8 anos, nunca paguei 1 hora de jatinho, andando em avião de carreira, economizando recursos, tentando respeitar o dinheiro público. Aí, as campanhas políticas são 10, é o seu partido, é o meu, 10 jatos para lá e para cá, deu no que deu. Vamos diminuir o custo dessas campanhas, pegar o dinheiro público que já é gasto com os partidos, com as eleições, melhor gastar, diminuindo o custo, reduzindo gastos, para não afrontar o nosso povo. Sinceramente, eu não sei como é que está se dando essa história, porque no Brasil, assim, tem que ter esquema e dinheiro para ser candidato. Então, aqueles que têm boas propostas, que podem nos ajudar a melhorar a política, nunca vão poder ter acesso. Aí, mais ainda, como é que essa reforma política da Câmara estão lá discutindo há 1 ano e não tem ninguém que apoie, é uma confusão danada, não se entende, estão querendo de madrugada fazer algum acerto? Pega 3 coisas, discute coligação partidária, discute gastos de campanha, redução de gastos de campanha, simplificação das eleições, para ajudar a gente a vencer esse momento. Essa é a solução. A solução para a má política, para o caos político, é a boa política. E a boa política só vai estar presente nesse país quando tiver honestidade e ética. Quando uma pessoa da nossa sociedade, com idade de votar e ser votada, quiser se candidatar em cima de boas propostas e ter chance de disputar alguma coisa. Mas lá na Câmara, o que estão pensando é como é que faz para os que já estão se manterem a vida inteira. A sociedade sempre troca, faz as mudanças que ela quer. Mas nós não podemos ter leis que facilitem a vida daqueles que já estão ficando. Quem tiver que ficar, se nós formos candidatos, que seja uma decisão da sociedade, dos eleitores, como lá no Acre eu vou buscar ter. E tem que respeitar a decisão que vai vir das pessoas. Sinceramente, eu tenho receio que uma votação mal feita dessa possa ser o estopim para um povo brasileiro que não acredita mais em nada, que está decepcionado e indignado, dele ir para as ruas, sim. E aí, para onde vai essa indignação? Pode ir para coisas piores do que o que nós estamos vivendo. Então, eu acho que está na hora de nós termos o bom senso. Sabe? Não dá para fazer uma reforma política que piore aquilo que já está muito ruim. A reforma política tem que ser para resgatar, para trazer de volta algum respeito da sociedade com a democracia representativa, com o Congresso Nacional, com o Senado e com a Câmara, com as Assembleias Legislativas, com os governos estaduais e também, obviamente, com o governo federal. Era isso, o senador Telmário quer fazer um breve comentário, mas como tem colegas, eu passo para Vossa Excelência e depois já dou como encerrado o meu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente Elmano. Obrigado, senador Jorge Viana, obrigado, senador Elmano, por nos franquear esse espaço. Mas não poderíamos deixar de aqui fazer o nosso manifesto diante desse tema tão importante que Vossa Excelência traz essa tribuna. E, principalmente, Vossa Excelência, senador Jorge Viana, é uma pessoa extremamente coerente nessa casa. Sempre nos grandes embates, nas grandes dificuldades, Vossa Excelência procura ser o Pires, né? Aquela pessoa que trilha pelo caminho do entendimento, da legalidade, sobretudo do respeito às normas, às leis, né? A pessoa extremamente que soma nessa casa e que vem de cargos de disputas majoritárias, né? Disputou o governo, disputou o Senado e faz aqui um desabafo, faz aqui uma declaração, um depoimento importante, contrário a realmente essa manifestação dos 3 bilhões e 600 milhões, né, para o custeio das campanhas que se aproximam. Eu sempre digo, e ontem eu tive a oportunidade de falar isso no jornal de grande circulação, que eu fiz várias campanhas, da minha parte eu fiz 3 campanhas, 2 para vereador, 1 para prefeito e 2 para Senado. E olha, eu gastei muito nessa campanha, saliva e sapato.
saliva e sapato. Eu tinha um carrinho de som, ganhei minha eleição das chamadas oligarquias dentro do meu estado, dos capitalistas, das grandes empresas, dos grandes partidos, em cima de um carro de som, conversando com a sociedade. E quando cheguei a ser vereador, prestei conta, levei para a sociedade o meu trabalho. Então, se você é parlamentar, se você é um senador, se é um deputado estadual, federal, um vereador ou um governador, você tinha, e o povo lhe deu uma oportunidade de você prestar conta, de você trabalhar para a sociedade. Então, a política, ela é como a agricultura. Você não planta e colhe. Você planta e depois você colhe. Quando é que você planta? Quando você inicia seu mandato e trabalha no seu mandato plantando. Depois, nas eleições, você vai colher. E a colheita, ela é muito mais barata do que a plantação. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão, realmente, de fazer um grande apelo, e eu me somo ao apelo de Vossa Excelência. É muito dinheiro. No momento, é muito dinheiro. No momento que estão tirando R$10 do salário mínimo, que isso representa 14 bilhões para os aposentados e pensionistas, representa 8 bilhões para o FPM e várias cestas básicas no Brasil. Senhor presidente, então, agradeço, senador Telmário. E a última coisa, olha, eu já estou fazendo minhas contas. Por conta do meu irmão ser governador e eu ser inelegível para qualquer outro cargo, eu só posso, caso seja decisão do meu partido, dos partidos do Acre, ser candidato à reeleição. Senador Paulo Bauer, eu não tenho... A lei da inelegibilidade, ela não foi mudada mesmo depois da aprovação da lei da reeleição. Mas veja só, eu já fiz minha conta. Estou tornando isso público. Se eu for candidato ao Senado, eu vou tornar isso público. Por todas as contas que eu fiz, eu não tenho como, usando os recursos que tem hoje, das mídias sociais, gastar mais do que R$300 mil na minha campanha para o Senado do ano que vem. Estou fazendo uma conta. Eu estou fazendo uma conta. E eu pretendo tornar isso público, com absoluta transparência. Porque eu vou andar os 22 municípios, eu gosto de andar, gosto de correr. Vou andar a pé, é o que eu faço. Ando a pé, gastar sapato, conversar com as pessoas. R$300 mil para ganhar ou para perder. Que vai ser isso. Aí, senhor presidente, eu nunca fiz discurso nesse sentido, mas eu queria tornar público hoje. Eu entrei no E-Cidadania do Senado Federal. Eu tenho um projeto lá, uma proposta de emenda à Constituição número 106, de 2015. Essa ideia eu tenho desde quando eu era prefeito, que propõe a redução do número de senadores e de deputados federais. O Brasil tem 3 senadores por estado. Os Estados Unidos têm 2. 50 e poucos estados, 2 para cada estado. Tem um país com mais de 300 milhões de habitantes. Nós temos 200 milhões de habitantes, 27 estados, 3 por estado. Eu queria saber por que o terceiro vem ainda do regime militar. Minha proposta fala em 2. Um eleito numa eleição, outro eleito na outra. Reduziríamos 1/3. Não é para diminuir o prestígio do Senado, é para ficar mais difícil ser senador, para valorizar o trabalho do Senado. E estou propondo a redução de 25% do número de representantes na Câmara, para 385. É a primeira vez que eu estou falando da tribuna disso. Por que a Câmara, e nós não estamos discutindo isso? Não para agora, para essa eleição, mas para outra, futura, fazer a transição, porque não pode prejudicar, as coisas não podem ser feitas correndo. Sabe quantas, sem eu ter feito um discurso, sabe quantas pessoas se manifestaram no E-Cidadania favorável à minha proposta? Senador Paulo Bauer, que é líder do PSDB na casa. Hoje, chequei agora aqui, ó. 1.516.000 pessoas foram lá no E-Cidadania, sem eu ter feito nenhum discurso, dizendo eu apoio essa proposta do senador Jorge Viana, que altera o artigo 45 e 46 da Constituição, reduzindo de 3 senadores por estado para 2 e reduzindo de 513 deputados para 385. E sabe quantos contra? 8.500 pessoas. Não tem nenhum projeto no Senado, nenhum projeto que chegue a 500 mil as pessoas que apoiam. Esse meu tem um apoio de 1.500.000 pessoas. E quanta festa fizeram nesse país com 2 milhões de assinaturas que demoraram anos recolhendo no Brasil, como do Ficha Limpa e outros. Esse meu eu não coletei assinatura de ninguém, nunca fiz nenhum discurso. É a primeira vez que eu estou tratando disso na tribuna do Senado. Agora, o que implicaria isso? Uma redução também do número de deputados estaduais, do número de vereadores. Quantos bilhões o país economizaria? Não diminuindo a política, mas tornando a política algo mais nobre, mais difícil de nós chegarmos. É difícil para todo mundo. Seria difícil para todos os partidos.
E a população se manifestou. 1.516.171 cidadãos. E aí hoje eu recebi a informação de que o prazo máximo de opinar é hoje. Eu vou até me informar por que vão parar essa consulta. Quem é que está mandando parar essa consulta? Deixa ela acontecer. Deixa ela acontecer para martelar na consciência nossa, talvez, sobre qual é a proposta mais adequada para economizar gastos, trazer de volta o prestígio para a classe política, trazer um empoderamento para o parlamento brasileiro, que hoje está desmoralizado. É por isso que o Supremo toma medidas aqui, é por isso que o Executivo legisla no nosso nome. Porque nós mesmos que fazemos as leis, não fazemos as leis certas, fazemos as erradas e pagamos caro por isso. Obrigado, senhor presidente, e desculpa aí a demora.